O Espírito Santo guia as pessoas a toda a verdade. E nessa verdade está a obediência. João 16, no verso 13. O centro dessa verdade, dessa toda verdade, é unicamente Jesus Cristo, o Cristo crucificado. Em 1 Coríntios 2, verso 2, fala-nos a respeito disso. 1 Coríntios 2 diz o seguinte: porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. O apóstolo Paulo, ele esqueceu tudo e passou a viver uma vida de verdade em Cristo. A maior importância da verdade que o Espírito Santo relata para nós é viver em Cristo. É conhecer que Cristo morreu pelos nossos pecados, ou seja, pelos pecados da humanidade. Ele pagou a penalidade de todas as pessoas na cruz, na sua morte. Ele trouxe para a gente uma vida em abundância, ou seja, uma vida eterna. E ele expressou isso quando ele disse que eu vim para que todos tenham vida, e vida abundantemente, ou em vida de abundância. E essa vida em abundância ele quer nos dar desde quando nós aceitemos o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo traz a nós a verdade a qual lhe foi apresentada pelo próprio Cristo. Essa apresentação foi dada a ele, como é dito no próprio livro de João, e ela foi passada a nós. A verdade principal do Espírito Santo, do pecado, que Cristo resgatou morrendo na cruz por nós. Em Romanos 3,20, dá uma ênfase maior ao que eu acabei de falar. Romanos 3, no verso 20. Vamos ver lá o que diz lá. Diz o seguinte: pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, pois a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Ou seja, a lei é um meio, é o caminho, é a forma de dizer para a gente em que a gente está errado. Mas não é a lei que salva. Quem salva é Jesus Cristo. O conhecimento da lei faz com que nós mudamos de vida errada para uma vida certa. Outro livro, outra carta que o Paulo escreveu, muito importante, que fala sobre isso também, é Gálatas 2, no verso 16. Lá diz: mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Em outras palavras, é o seguinte: somente fazer o que a lei manda não nos torna salvo.
mas a aceitação de Jesus Cristo, o que Jesus fez por nós, é que nos leva à salvação. A lei, ela só nos serve para mostrar aonde nós estamos errando. Mas a aceitação de Jesus Cristo é a verdade que o Espírito Santo quer deixar na nossa vida. O Espírito Santo quer levar-nos à compreensão justamente da verdade absoluta, que é Jesus. Deste modo, o próprio Espírito Santo que nos guia e nos direciona à obediência. Ele nos ajuda a entender, amigos, a verdade de salvação. E essa verdade é unicamente pela fé. Não adianta você guardar toda a lei, como fez o jovem rico. O jovem rico perguntou para Jesus o que faria para ganhar a vida eterna. E Jesus disse para ele: guarda os mandamentos. E ele disse que tinha feito isso desde criança. E Jesus disse que ainda faltava alguma coisa. Essa falta de alguma coisa é justamente o próprio Cristo Jesus. Quando ele disse para o rico para ele deixar aquilo e dar aos pobres, vem e segue-me, olha que ele disse, vem e segue-me. Ou seja, o ponto principal, a verdade, toda a verdade que era para ser apresentada a ele, era Jesus Cristo. Mas ele estava ligado nos mandamentos e nas suas riquezas. Mas veja, que Jesus não disse que ele não estava guardando os mandamentos. Jesus disse que faltava alguma coisa, mas não disse que ele não estava guardando os mandamentos. Ora, veja que a guarda dos mandamentos não nos leva à salvação, mas a aceitação pela fé em Jesus Cristo, isso sim nos leva à salvação. Quando o apóstolo Paulo expressou isso na carta dele para, para os Gálatas, é evidente que eles estavam perdendo de vista essa grande verdade. A grande verdade que se prega, que o apóstolo Paulo pregou e que se prega hoje, que o Espírito Santo quer deixar na nossa mente, na nossa vida, é Jesus Cristo. É a obra de salvação, somente pela fé em Jesus Cristo. Isso não quer dizer que a lei não tem sua importância. A lei tem sua importância dentro do conhecimento de fazer o que é certo e o que é errado. Agora tem as armadilhas sutis do inimigo, né? Faz com que a pessoa ache que a lei não tem sua importância. E aí a pessoa cai nessas armadilhas. E a pessoa tem que ficar esperto, porque a lei é uma coisa, Jesus Cristo é o ponto principal da lei. Jesus mesmo ele disse: não penseis que vim revogar, ou seja, mudar. Ele disse isso, não penseis, que era para a gente nem pensar nisso. Mas eu vim cumprir o que a lei estava determinada. E ele ainda acrescentou mais: nem o i, nem o tio se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Vocês podem ver isso lá em Mateus 5, 17, 18, 19. Dá uma ênfase grande sobre esse assunto e é dentro do contexto de lei, de guarda, de obediência. Nós todos precisamos do batismo do Espírito Santo. Nós temos que despertar-nos para isso. Temos que deixar nossa mente aberta
para aceitação, temos que nos consagrarmos para, para entender e para podermos saber diferenciar o que é o batismo do Espírito Santo e o dom de línguas. São coisas completamente diferentes. O batismo do Espírito Santo é justamente isso que eu acabei de falar para vocês, com relação a tudo isto, o proceder, a obediência, a aceitação, a, a convivência, e a fidelidade, a bondade, a humildade. E o dom de línguas é outra coisa. Pregar que o batismo do Espírito Santo é o dom de línguas é um erro. Posso dizer até que é um erro exagerado. O batismo do Espírito Santo, o dom de língua faz parte também do batismo do Espírito Santo, mas não é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é justamente todas essas coisas. Ou seja, estar envolvido com tudo isto que foi dito dentro de todo esse contexto. O batismo santo, ele deixa com que a pessoa não se embriague com as falsidades que pregam por aí. Dizer que se a pessoa não falar em línguas, não recebeu o batismo do Espírito Santo, é uma inverdade. A verdade é uma vida de santificação, de bondade, de humildade, de delicadeza, de prazerosa em Jesus. Isso sim é o batismo do Espírito Santo. O dom de línguas é só um dom desse batismo. Existem outros dons do batismo, como o corpo, como o apóstolo Paulo disse que o corpo ele é constituído de vários membros, cabeça, braços, mãos, pés, perna, olhos, nariz. Assim também é o batismo do Espírito Santo. Mas o que mais envolve o batismo do Espírito Santo é uma vida de caráter santificado. Isso sim é o batismo do Espírito Santo. E para finalizar, precisamos receber esse batismo, precisamos estar ciente que Deus quer nos salvar. A mensagem completa que é Jesus, e o Espírito Santo está aí para quem quer se entregar totalmente a Ele, para quem quer deixar a vida de pecado. E eu gostaria de deixar com vocês o que está escrito em Lucas, no verso 11, do 11 até o 13. Diz o seguinte: por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra a seu filho quando ele pede um peixe? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhes pedirem. O Espírito Santo está à disposição de cada um de nós. Basta com que nós peçamos ao Pai. Nós damos o que é bom aos nossos filhos. Deus muito mais a nós. Ele quer nos dar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que nós possamos entender completamente o significado do batismo do Espírito Santo e de outros assuntos. E o mais importante, o que Jesus fez por nós.
e o que Jesus nos ama. Mais para frente eu continuo a falar sobre este assunto que é de tão relevância. Até mais.